Queridos irmãos, a paz do Senhor. Desta vez eu quero convidar você a se colocar de pé. Levante as suas duas mãos aos céus. Levante ela. Isso. Mais alto, mais alto, mais alto. E diga assim comigo: Senhor Jesus, eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor vai me ordenar nesta noite. Pegue sua Bíblia. Você, quando levanta as mãos, você está se rendendo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 5, 6 e 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Versículos 5, 6 e 7. Todos encontraram, aqueles que encontraram digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Pela recordação que tenho da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. De Bíblia aberta, sente-se, por favor. Não feche a palavra, não feche o texto. Mas antes de começar a exposição, gostaria de mais uma vez louvar a Deus e agradecer por esta tão rica oportunidade e privilégio. Louvar a Deus pela vida do pastor Aloísio, que tão bondosamente aceitou a indicação do nosso nome para este convite. Louvar a Deus pela vida do pastor Jaziel, pelo modo tão carinhoso e cuidadoso como nos recebeu. Nosso irmão Rubens e toda a liderança da juventude. Que Deus em Cristo venha recompensar cada um. Todos os irmãos que tivemos contato, fizemos uma boa amizade, os irmãos aí da mídia, os irmãos do som, o famoso gordinho dos stories, né? Ele atacou muito vocês hoje? A gente combinou umas coisas, deu certo? Olha, coisa boa. Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. E a juventude, que sempre nos momentos vagos estávamos ali interagindo, conversando, criando laços. Deus continue abençoando cada um de vocês e estejam orando por nós. O coração está saudoso, estou com saudade da minha esposa, do meu filho, um bebezão que hoje está fazendo 6 meses e eu estou longe de casa. Mas é para cumprir a chamada de Deus e eu estou feliz por isso. Então, espero que vocês estejam orando por nós para que Deus venha continuar nos abençoando e se utilizando da nossa vida. Nós temos uma obra ali na Paraíba, que aos poucos está se estendendo, que é uma cruzada evangelística, onde nós nos propomos a capacitar igrejas locais para evangelização, integração e discipulado
E buscamos ativar também a igreja na evangelização através das cruzadas. Então estejam orando por nós também, para que o Senhor levante mantenedores, para que possamos fazer tudo aquilo que Ele tem proposto no nosso coração. Amém? Vocês estarão orando pelo irmão Emanuel? E vamos rebobinar a fita para ver se apaga essa parte. Vocês estarão orando pelo irmão Emanuel? Ô, glória! Amém. Agora sim. Essa galera não sabe o que é rebobinar a fita, né? Depois procura no YouTube que vocês encontram. Sim, eu trouxe a caixa de DVD. Cadê, né? Vocês que quiserem acompanhar o nosso ministério, pode procurar no YouTube, nosso canal, Emanuel Martins Oficial, e lá vocês encontram outras mensagens. Vamos lá. Palavra de Deus, segunda carta de Paulo a Timóteo. As últimas palavras do velho apóstolo ao seu fiel discípulo. Aqui nós temos Paulo encorajando este jovem pastor a prosseguir com a sua chamada, dado a iminência da morte do servo de Deus que havia discipulado, preparado e instruído o jovem Timóteo. E aqui nós temos as últimas palavras de Paulo. Nós bem sabemos que as últimas palavras de um homem são importantes palavras, muitas vezes reminiscências de alguns mandamentos já proferidos, já dados, ou às vezes algumas novas verdades. E aqui nós temos o apóstolo Paulo, mais uma vez, aconselhando Timóteo a reavivar o dom de Deus que habitava nele. Paulo fez isso em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 14, dizendo a Timóteo que se lembrasse, que não tivesse vergonha de reavivar o dom que habitava nele e ele recebeu por intermédio da imposição das mãos dos presbíteros da igreja, provavelmente em Éfeso. E aqui, na segunda carta, ele mais uma vez recorda este jovem pastor e está dando um conselho ao seu filho na fé. Aqui nós temos o coração de Paulo pulsando forte, porque como ele mesmo diz no capítulo 4 desta carta, ele sabia que o tempo da sua partida estava próximo. Paulo diz que ele já estava sendo oferecido por libação e a qualquer momento a sua cabeça seria cortada. E eu sinto o pulsar do coração do apóstolo, eu sinto a intensidade com a qual ele escreve, porque a mesma necessidade de Timóteo naqueles dias é a necessidade que urge entre nós hoje. É a mesma necessidade que habita na nossa juventude. É a mesma necessidade que habita dentre os nossos vocacionados. A mesma necessidade que habita entre os obreiros. Reavivar o dom. E aqui, considerando o último escrito de alguém, o mais importante, o mais maduro, Paulo profere esse precioso conselho de Timóteo, para Timóteo reavivar o dom. E se o último conselho de alguém é o mais importante, é sobre isso que eu quero pregar essa noite, nesta noite de encerramento da minha participação. Reacenda a chama. No versículo 5, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, eu quero tomar por base o que eu vou falar agora. A fé que habita em ti, que é a mesma fé que você herdou da sua avó e da sua mãe. Esta fé que habitava nelas, eu tenho certeza que é genuína, que é uma fé sem fingimento,
que é uma fé sincera habitando em você. Paulo, quando destaca a fé de Timóteo, ele não está falando sobre a fé salvífica. Lembre, viu, jovens, do conselho que eu dei à tarde. Vou falar sobre fé agora. Cara de espanto, como é? Muito bem, só os jovens que estavam à tarde sabem do que eu estou falando. Se quiser saber, eu acho que está no YouTube. Paulo não está falando da fé salvífica. A fé salvífica é aquela que nos insere no ambiente do novo nascimento. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos através da fé. Existe uma fé que nos transpõe do ambiente de perdição para o ambiente de salvação. João capítulo 1, versículo 12 diz que todos aqueles que receberam Jesus, todos aqueles que creram em Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem chamados seus filhos, a saber, os que creem em seu nome. Quando nós cremos em Jesus, nós somos transportados do ambiente de incredulidade, ou melhor, do ambiente de trevas para o ambiente de luz. Mas não é sobre isso que Paulo está falando aqui. Paulo também não se refere à fé fruto. A fé fruto está presente em Gálatas capítulo 5, versículo 22. A fé fruto nada mais é do que fidelidade. Descreve a confiança em Deus para mantermos a nossa perseverança no Senhor. É uma graça que Deus provê constantemente para permanecermos de pé. Mas não é sobre isso que Paulo fala aqui. Não é também sobre o dom da fé, sobre o qual falamos à tarde. Aquela é uma fé carismática, é uma fé especial que Deus dá em momentos decisivos e de grande impossibilidade. É você ter uma congregação inteira de irmãos para batizar em águas e não ter águas. E você orar, né, pastor Aloísio? Orar e Deus mandar chuva do céu, encher uma barragem e o pastor batizar os irmãos. Essa é a fé impossível. Na mesma hora. Mas não é sobre essa fé carismática que Paulo está falando. Existe um outro tipo de fé, que equivale ao que Judas escreveu no versículo 3 do seu livro. A fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. A fé que Paulo fala aqui, da qual ele se refere, é a fé como confissão da verdade do Evangelho. Fé no conteúdo, no sentido de conteúdo daquilo que cremos. Paulo apela a Timóteo que ele se lembrasse da fé, do conteúdo confessional, do conteúdo das verdades do Evangelho que ele havia recebido da sua mãe, da sua avó. Paulo diz: Timóteo, essa fé ainda habita em você. E é uma fé genuína, é uma fé não fingida, é uma fé sincera e sensata. Eu aprendo aqui uma coisa. Em uma era de muita arrogância, onde todo mundo quer redescobrir a roda, onde todo mundo quer se achar alguma coisa, Paulo diz: Timóteo, essa fé que você tem é firme, é sincera e é fundamentada, mas você recebeu de alguém. Nós precisamos ter em mente que a fé que recebemos, a declaração das verdades do Evangelho que recebemos, é um legado de Deus que nos foi passado e deve ser honrado. A fé era de Timóteo, mas foi plantada por alguém. A fé é sua, a convicção é sua, as verdades do Evangelho você recebeu, mas alguém plantou. plantou em seu coração.
Paulo diz: Timóteo, além desta fé ser herdada, você não abandonou. É uma fé que habita em ti. Timóteo não abandonou a fé, as verdades centrais e essenciais do Evangelho, porque estava andando com o apóstolo dos gentios, recebendo conhecimentos maiores. Me permitam, por favor, a expressão, mas tem muita gente boba no nosso meio, que acha que porque bebeu de alguma coisa mais profunda tem que abandonar a simplicidade do Evangelho. É absurdo ler 3 linhas de um artigo de algum teólogo por aí, assiste 2 pregações no YouTube e chega aqui querendo bancar o bambambam. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz, para que ele apela: Timóteo, a fé que você recebeu da sua mãe e da sua avó, as verdades centrais do Evangelho. E uma atitude louvável de Timóteo é que ele não abandona essa fé, não abandona a simplicidade, não abandona o conhecimento elementar a respeito de Cristo, mas ele permanece. Sabe por que Timóteo permanece? Porque não é o conhecimento sobre a pericorese da Santíssima Trindade. Eu estou dizendo isso, é provocativo mesmo. A união hipostática de Cristo, se é o Moses ou o Moses. Tem muita gente aqui que nunca ouviu falar disso, mas está firme na fé, perseverante e vai morar no céu. Não são os conhecimentos maiores que nos firmam, mas é o conhecimento elementar do Evangelho. Aquilo que está escrito naquele lindo hino da harpa: Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Timóteo, mesmo tendo esses conhecimentos maiores, não abandonou a simplicidade do Evangelho. Sabe por quê? É a simplicidade do Evangelho que nos mantém na caminhada. Porque não são os conhecimentos altos que você vai utilizar para chegar diante de Deus quando você pecar e dizer: Senhor, estou aqui diante da tua face. Aí você começa a vomitar toda a sua teologia. Não, não é isso que você faz. Senhor, cobre-me com o teu sangue, o sangue que foi vertido no Calvário, e perdoa-me os meus pecados. É o elementar, é o básico da fé. E Timóteo não abandona. Mas Paulo tem algo contra Timóteo, e algo que é de extrema importância para a nossa geração. O que é que Paulo tem contra ele? Timóteo, por causa desta fé, por esta razão, eu te lembro, eu te encorajo, reavives o dom. Timóteo estava com o dom adormecido dentro dele. Timóteo estava com o dom apagado. O dom estava inutilizado, inerte. E sabe o que é que eu acho interessante, irmãos queridos, jovens? É que em outros momentos Paulo elogia Timóteo: Timóteo, sabes bem as sagradas letras. Timóteo, tu és daqueles que manuseias bem a palavra da verdade, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Tu és o exemplo dos fiéis, Timóteo, no trato, no amor, na pureza. Timóteo poderia pensar: então eu sou um obreiro perfeito. Então eu sou um obreiro que não tenho
nada que me reprove. Aí vem Paulo: Timóteo, apesar disso tudo, você ainda precisa reavivar o dom. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, como homem, precisou aprender a lei do Senhor. Estava aos 12 anos no templo, sendo instruído, interrogando. Mas aos 30 anos, necessitou ser cheio do Espírito Santo. Os discípulos caminharam com Jesus 3 anos e meio, provavelmente, ouvindo todo tipo de conhecimento de Deus, pelo próprio Deus. Mas apesar disso, precisaram ser cheios, batizados com o Espírito Santo. Timóteo poderia dizer: eu sou um obreiro perfeito. Mas Paulo teria contra ele esta acusação: és um obreiro que não tem do que se envergonhar, és alguém que sabe as sagradas letras. Mas Timóteo, ainda falta uma coisa em você: reavive o dom de Deus que habita em ti. Não pense que porque você tem um bom conhecimento, que porque você tem uma boa instrução, você não necessita da chama do Espírito acesa no seu peito. Não pense, porque há uma ordem urgente para a nossa geração: reavives o dom. Nós temos algumas lições a tratar sobre este verbo reavivar. Em primeiro lugar, o que significa reavivar? O significado de reavivar é pôr fogo, é reacender, reviver, colocar em chamas, ativar. Paulo estava dizendo: Timóteo, teu dom que era uma brasa, agora está só o carvão. Ponha fogo nele. Ponha fogo no dom que existe em você. O que dá a entender é que ele estava provavelmente usando o dom sem o fogo inerente a ele, usando um dom frio. Sem o fogo, sem a chama, sem o fervor, apagando a ação do Espírito. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18: não extingais, não apagueis o Espírito. A ação dinâmica do Espírito pode ser apagada em nosso meio. E o que pode apagar? Muitas vezes o sentimento de autossuficiência, o formalismo. O pastor contava um testemunho ali, eu me lembrava de uma ocasião na minha juventude, meu Deus. No fim da minha adolescência, eu prego desde os 11 anos, e no fim da adolescência, com 17, 18, eu era, irmãos, um camarada que precisava aprender um pouco, muito, aliás, a ser humilde. E eu fiz o esboço da minha pregação e não lembro bem o que aconteceu naqueles dias, faz muito tempo. Eu não orei para pregar. E eu pensei comigo: mas não importa, o sermão está pronto, está bem estruturado, memorizei o sermão e de quebra estou com o esboço do lado. Fui pregar. Irmãos, eu louvei a Deus porque me entregaram faltando 20 para 9. Porque quando foi 10 para as 9 eu estava entregando o microfone. Porque o conteúdo estava aqui, mas não desceu aqui. E o Espírito do Senhor me ensinou a depender dEle
Sim, precisamos estudar, precisamos fazer anotações, precisamos fazer uma boa exegese do texto, precisamos extrair as lições do texto, mas nunca esquecendo de depender da ação poderosa, miraculosa, sobrenatural do Espírito Santo, porque as palavras do meu esboço são letras mortas, se o Espírito Santo não vivificá-las no vosso coração, nos vossos ouvidos. Timóteo, não use o dom frio. E às vezes machuca. Cara, tu prega bem, tu canta bem, tu ensina bem, mas está faltando fogo. E quando eu falo em faltar fogo, vocês já me ouviram falar aqui, não estou falando de movimentos vazios, de barulhos vazios, de lata vazia. Eu estou falando da espiritualidade do sermão pentecostal, do sermão bíblico, onde o Espírito Santo tem a autoridade para trabalhar conforme Ele quer em nosso meio. Reavivar significa colocar fogo, reacender. E o verbo reavivar, ele tem 3 características. Primeiro, ele tem um tempo, ele tem um modo e ele tem uma voz. O tempo do verbo é o tempo presente, apontando para o momento em que a ação do verbo deveria ocorrer. Timóteo, reavives. O tempo estando no presente não é para Timóteo deixar para amanhã. Não é também uma ação que ele deveria ter feito no passado. É uma ação para o agora. O reavivamento do dom não é algo que você precisa deixar chegar ao Congresso Geral de Jovens. Não é algo que você precisa esperar dar um tempo para você fazer um jejum de 15 dias sem comer nem beber, para assim suplicar a Deus que reavives o dom. O tempo do avivamento é agora. Nós vimos aqui na primeira noite muitas pessoas colocando barreiras, mas como é que Deus avivar, estando o mundo em tanto pecado, tendo tanta frieza no mundo? É este justamente o momento, a ocasião do avivamento. Quando tudo vai mal, Deus decide avivar o seu povo. Perguntar como Deus pode avivar num tempo desse é a mesma coisa de perguntar como eu vou acender uma luz no escuro. A luz é para brilhar justamente no escuro, na escuridão. O fogo tem que estar aceso enquanto a luz está apagada. Enquanto há escuridão, o fogo deve se acender. E o tempo é agora. Pode preparar a expectativa no seu coração a partir desse momento. Eu não quero que você espere começarmos a cantar ou a orar. Eu quero que você agora, enquanto você me ouve, comece a se arrepender da sua frieza. Comece a se arrepender da sua letargia. Senhor, o Senhor me deu o dom, mas o dom está encostado, a ferramenta está parada. Me ajude a reacender o dom. Comece agora. Agora, se é algo que você precisa se arrepender, comece a se arrepender neste momento. Se existem pecados que precisam ser confessados, comece a confessar agora. Comece a confessar agora, porque Deus deseja reacender o dom. Eu fui muito afetado na minha juventude pela doutrina cessacionista. E logo quando o Senhor começou a me usar para curar pessoas, eram curas de todas as naturezas. Surdez, cegueira, caroços, dores simples, coluna. E algo desceu ao meu coração, pastor, que esfriou o dom. Devido a ter sido afetado pela doutrina cessacionista, eu pensei, cara, isso não deve ser cura sobrenatural, coisa nenhuma. Isso deve ser um placebo. Isso deve ser alguma coisa psicológica. As pessoas botam na cabeça que eu sou homem de Deus e que eu vou orar e algo vai acontecer. E acontece, mas não é cura divina.
Depois a doença deve voltar e deve acontecer tudo de novo mais uma vez. Isso não é coisa de Deus. E com este pensamento incrédulo, Yuri, o dom se apagou. Eu, para cumprir a expectativa das pessoas, chamava os enfermos para frente. E a partir daquele momento eu não estava curando mais nem dor de cabeça. E depois ainda tive, pastor Aloysio, a ousadia de me perguntar: o que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo? Porque nada mais acontece. Aí o Espírito Santo, em um momento de oração, ressoou no meu ouvido: lembra que você disse que era psicológico? Lembra que você disse que era apenas uma manipulação mental, uma sugestão? Eu estou entristecido. E eu, percebendo o meu pecado, eu entristeci o Espírito, por isso o dom se apagou. Me arrependi e disse: Senhor, nunca mais vou atribuir a nenhuma outra coisa o modo como o Senhor me usa para curar. Mas aí eu precisei encontrar um graveto. Eu estava orando e nada estava acontecendo. Encontrei um grande homem de Deus, um evangelista conhecido, muito usado para curar enfermos. Nessa noite que eu encontrei, Deus usou ele para curar um casal de surdos que estava no meio da multidão. Os dois, o casal, eles eram casados de fato, foram curados na mesma hora. Se comunicavam por libras, depois saíram se comunicando por fala. Pelo menos por uma tentativa de fala que eles ainda estavam tentando aprender a falar. Eu cheguei para aquele homem de Deus e disse: homem de Deus, ore por mim para que o dom de Deus se reacenda. E a partir daquele dia o Senhor começou uma nova etapa. Então, se este é o seu caso nesta noite, se o comodismo, se algum pecado contra o Espírito Santo, porque pecados contra o Espírito Santo não é somente o pecado imperdoável da blasfêmia, existem outros que, digamos assim, são menores, que não afetam a tua salvação no sentido de você perdê-la ou apostatar, mas são pecados que entristecem o Espírito. Eu aconselho você, eu recomendo a você nesta noite a se arrepender de qualquer um deles. Se arrependa, porque esta é a noite que Deus escolheu para em você reacender este dom. O tempo do verbo é presente. E o modo do verbo é o modo infinitivo. O infinitivo no grego é aquilo que no português se equivale ao presente contínuo. Como assim? Timóteo, não é para reavivar agora e pronto, parou. É reavivar e continuar reavivando. Porque tem crente, irmãos, que é assim: vem com muita expectativa para o congresso. Você veio a primeira noite, sexta-feira, ouviu e recebeu a palavra de Deus, e disse: eita, amanhã eu vou de novo, vai ser uma benção. Aí veio o outro dia, veio ontem, veio hoje, vem amanhã, quarta-feira, parece que nada aconteceu. Saiu daqui inflamado na terça-feira, mas na quarta, ele mesmo taca um balde de água fria no fogo que Deus acendeu. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, reavive o dom, mas que este dom continue avivado, continue aceso. Abasteça sempre o fogo, mantenha o fogo do Espírito aceso em ti, Timóteo. Não seja dos que retrocedem, não seja dos que voltam atrás. Você que porventura está aqui, mas se reconciliou com Cristo dias atrás, aqui neste evento, não volte atrás. Não volte para o mundo. Permita que o fogo que Deus acendeu em você por esses dias permaneça aceso. Terceira coisa, a voz do verbo. O verbo está na voz ativa. Qual a importância disso?
Entrega a Bíblia a ele, Rubinho, por favor. Rubinho está sentado. Levante-se. Rubinho foi levantado. Ele foi? A voz do verbo nessa questão foi levantado, está na voz passiva. Porque ele não exerceu a ação do verbo. A ação do verbo é levantar. Não foi ele que exerceu. Ele foi induzido a exercer. Sente-se de novo, por favor. Levante-se. E ele levantou. O verbo levantar agora, ele levantou, está na voz ativa. Porque ele exerceu a ação do verbo. Obrigado, viu? Você já sabe, né? É um ótimo ator. A ação do verbo, ele exerceu a ação. E se prepare para apanhar agora. Timóteo, avive o dom. Não é para Deus. Não é para um anjo. Não é para o pastor. É para você avivar o dom. Já percebeu que a gente gosta de terceirizar, né? Deus está mandando você fazer algo e você lança para Deus de novo o que você tem que fazer. A voz do verbo é ativa. É você quem executa a ação. Timóteo deveria reavivar o dom. Deveria expor o dom ao fogo. Você, nós deveremos expor o nosso dom ao fogo do Espírito Santo. Mas você tem medo de fogo? Quando o fogo começa a pegar, aparece a víbora. Lá de Atos 28. Paulo pega lenha para fazer uma fogueira. Quando Paulo taca fogo, a cobra corre. Você não pode ter medo de fogo. Você tem que expor o seu dom ao fogo para que ele se reacenda. Olhe para o seu irmão e diga para ele: coloque o seu dom no fogo. Como reacender a chama? O processo é o mesmo de quando você acende. Você tem uma fogueira, você acende ela, e no outro dia você quer reacendê-la, o processo é o mesmo. A diferença é que você tem que tirar a cinza, porque a cinza atrapalha. Você tira a cinza, e o mesmo processo para acender é feito. Expõe a fogueira ao fogo. Então, os mesmos princípios que são válidos para você acender a chama, são válidos para você reacender. E nós vimos por esses dias aqui, que nós precisamos perseverar na busca pelo Espírito ou pelo fogo do Espírito Santo. A oração é a chave e o ambiente para ativar em nós a vida do Espírito. Não temos como desvencilhar da oração. Não temos como. A vida cristã só pode ser vivida integralmente na sua plenitude se orarmos. Se tem uma coisa que é válida, é aquele ditado: muita oração, muito poder. Quer ter o fogo do Espírito aceso na vida, a oração é a chave. A oração, a comunhão com Jesus, é o ambiente em que o Espírito age sobrenaturalmente. Jesus ensinou a orar em busca desse start, dessa ignição de Deus. Vimos ontem em Lucas 11:13. Mas por que a oração? Porque Jesus estabeleceu a oração como a única conexão com os céus. Na pregação, a conexão ela é de cima para baixo. É Deus falando pela palavra com você. Mas na oração, é você falando diretamente com Deus.
E nós precisamos, irmãos, voltar a vivermos uma vida vitoriosa nas orações. O nosso cristianismo tem sido tão apático que muitas vezes, quando recebemos de Deus uma resposta de oração, a gente faz um culto de ação de graças. Porque de tão raro que é Deus responder. Mas nós precisamos voltar a viver uma vida vitoriosa na oração. Precisamos voltar a viver em triunfo na oração. E quando isso acontece? Quando nós perseveramos, quando nós nos mantemos em busca. Porque a perseverança não é quando você ora e para, mas quando você ora, continua orando, até que os céus se incomodem o suficiente e que se rasguem ao seu favor. Eu não lembro se foi John Wesley ou se foi Watchman Nee, que disse que a oração é como pedradas nos portões do céu. Você joga as pedras até que os portões vão se abrir e Deus vai descer ao teu encontro para te favorecer. A oração persistente é a chave para uma vida cheia do Espírito Santo, com o fogo de Deus aceso no coração. Aleluia! Enquanto essa irmã falava em línguas, o Senhor despertava em meu espírito a seguinte palavra: eu estou despertando o meu povo para uma busca mais intensa e sincera diante da minha face. Mateus capítulo 18, verso 19, Jesus disse: também vos digo que se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Aqui nós temos o princípio da concordância na oração congregacional, e isso também é de suma importância para a nossa vida, a vida da igreja, para o reacender da chama. Nós estamos aqui como igreja e estamos concordando, sim ou não, irmãos? Concordando com o fogo aceso nos nossos corações. Então, se orarmos, se clamarmos, Jesus vai cumprir o que está escrito: se 2 de vós concordardes na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que está no céu. Se você concordar em expor o seu dom ao fogo essa noite, o fogo do céu cairá e será derramado sobre as nossas vidas mais uma vez. Levanta a sua mão para adorar por alguns instantes. Solte a sua voz glorificando. Oh, meu Deus, tens liberdade nesta noite para reavivar as nossas vidas. Aleluia. Como reacender a chama? Em segundo lugar, é necessário uma busca sincera. As coisas concernentes ao Espírito requerem de nós uma busca intensa, genuína. É necessário, irmãos, anelar.
É necessário desejar. As coisas do Espírito devem ser perseguidas por nós, como se fossem as únicas coisas existentes no universo. Nós precisamos anelar pelas coisas do Espírito, como se não existisse mais nada a buscar. Esqueça seu concurso por hoje, esqueça seu vestibular, esqueça o carro novo que você quer comprar, esqueça a casa que você quer construir, esqueça por este momento o seu relacionamento e busque sincera e intensamente este novo mover de Deus, este reacender da chama, porque é disso que você precisa e é isso que Deus deseja dar a você esta noite. Se nós buscássemos as coisas do alto com tanta intensidade com a qual buscamos as coisas da terra. É tempo de buscarmos ao Senhor. Embora não seja no contexto de fogo, mas num contexto contrastante de água, o salmista diz no Salmo 42, assim como a corça anela, anseia pelas correntes das águas, assim é a minha alma, ela tem sede e busca a Ti, ó Deus. Dwight Lyman Moody disse ao Senhor: o Senhor me mata, ou o Senhor me enche. Eu quero estar perdido em Deus, em tal intensidade que eu não anele outra coisa. Eu não almejo outra coisa a não ser avivamento. Eu vivo numa saga intensa desde os meus 14 anos, buscando de Deus avivamento, de modo que eu faço na minha vida dilema o que diz de Lesterson Hall: se tu estivesse se movendo dentre os presbiterianos, é lá onde o meu coração deseja estar. Se tu estiveres te movendo entre os metodistas, é lá onde eu desejo permanecer. Se tu estiveres se movendo no exército de salvação, é lá onde eu quero habitar, porque eu não quero saber qual é a placa, não quero saber qual é a denominação, eu quero saber onde Deus está estendendo a sua bandeira, onde o fogo está aceso, onde o fogo está queimando, onde o Espírito tem liberdade para atuar. Ah, meu Deus. É necessário uma busca sincera. Por que você quer ser cheio? Eu espero que a sua resposta seja essa: porque eu só quero Deus. Olha, irmãos, eu estou pouco me importando com status, estou pouco me importando com nomenclatura, estou pouco me importando com fama, estou pouco me lixando com isso, porque eu não nasci famoso e não quero viver em prol disso. O que eu quero é ser um reflexo, eu quero ser uma tocha na mão de Deus, para poder acender outras tochas que estão se apagando. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero fogo de Deus, fogo do Espírito, eu quero unção, eu quero graça. Quer que o fogo se acenda, é necessário uma entrega total.
Deus não deseja que sejamos superficiais. Deus não nos quer na superfície. Eu acho lindo na visão lá de Ezequiel 47. O profeta está na beira da água, o anjo mede 500 metros. E a cada 500 metros que o anjo mede, as águas se aprofundam, se agigantam cada vez mais. Chegar ao ponto que o profeta não consegue mais ter domínio, precisa ser levado pelas águas ou sair a nado. Deus requer de você hoje uma entrega total. Ele não quer a sobra do teu tempo. Um grande homem de Deus, um profeta e músico, um missionário americano chamado Gregory McNulty, certa vez ele disse: Senhor, eu quero entregar a Ti a minha adoração antes que os pássaros cantem. E todos os dias, até o dia da sua morte, ele se levantava às 3:30 da manhã, antes que os pássaros cantassem, para entregar a Deus o seu culto como algo prioritário na sua vida. Deus deseja que nós sejamos profundos na nossa relação com Ele. Portanto, é necessário uma entrega total. Assim, do mesmo modo que é necessário para você ser batizado em águas, quem no batismo em águas veio com a melhor roupa para descer as águas? Ninguém. Você tem que se despir da sua melhor roupa. Vestir aquela bata simples e mergulhar nas águas, dizendo para todo mundo que está morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Do mesmo modo, quando nós desejamos mergulhar mais profundo em Deus, Ele não quer saber do seu status. Ele não deseja saber quem você é diante dos homens. Você pode ser quem for lá fora, o juiz mais temido dessa cidade, ou mesmo o bandido mais respeitado, o contrário, o bandido mais temido dessa cidade, ou o juiz mais respeitado. Ele não quer saber, ele quer que esta noite você venha se despir, venha se desnudar da sua arrogância, do seu status, e mergulhe profundo nele, porque Deus deseja uma entrega total. A minha intenção com essa mensagem não é provocar a sua emoção, mas eu quero incentivar você a reacender a chama a partir de hoje. Hoje pode ser o start de Deus para você. E eu acho engraçado porque o avivamento é como uma explosão. Não sei se você sabe, mas se não sabe, vai ficar sabendo agora. Nós temos aqui vários carros. E para o carro entrar em movimento, é necessário uma explosão. No momento que o motorista vira a chave do carro, o start, quando ele vira a chave, lá dentro, no motor, o combustível explode. Isso várias vezes, para que as válvulas venham trabalhar. O combustível explode e o carro entra em movimento. O avivamento de Deus é como esta explosão. É necessário a explosão acontecer para você sair da inércia e entrar no movimento de Deus para a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa, para a tua igreja local. Avivamento é uma explosão, e uma explosão que impulsiona, porque avivamento não é só agora. Avivamento é a partir de agora. Avivamento não é só neste momento, é a partir deste momento. É o que você vai fazer com o mover de Deus ao sair por estas portas. Então eu incentivo você essa noite a se deleitar, a se entregar e a mergulhar profundamente em Deus para ser avivado. Fique de pé, por favor.
quero orar por você. E por quem eu desejo orar? Você que tem consciência do dom que Deus lhe deu, mas que por algum motivo que só você sabe, ou talvez você nem saiba qual seja, esse dom esfriou. Você não cura mais, você não profetiza mais, você não prega mais, não ensina mais. Você parou na caminhada em relação ao seu dom. Existe alguém aqui nessa circunstância? Levante uma de suas mãos, por favor. Levante bem alto, bem alto. Muita gente. Eu peço que você venha aqui à frente agora, por favor. Como ontem, afastem as cadeiras. Venha rápido aqui à frente, por favor. Venha rápido. Isso, podem vir. Voltando para Jesus. Onde está a segunda pessoa que deseja voltar para Jesus hoje? Onde está? Onde está? A segunda pessoa para Jesus hoje. Onde está você? Levante uma de suas mãos que nós vamos orar. Onde está a segunda pessoa? O convite está aberto. Mais interessado em reavivar o dom em você é Deus. Mas você precisa expor o seu dom ao fogo, fazer isso que vocês estão fazendo aqui. Haverá essa noite um compartilhamento de dons aqui. Deus vai compartilhar dons com vocês. Mais uma pessoa para Jesus. 2 jovens, glória a Deus. Pode vir mais à frente, querido. O convite está aberto. Os sedentos já estão ajoelhados, chorando. Os sedentos estão chorando, clamando já. Desta vez eu não vou orar por vocês. São vocês que vão orar comigo. O Senhor quer ouvir o clamor de cada um de vocês aqui. Comece a clamar. Comece a clamar. Diga ao Senhor: Senhor, reaviva o dom que está em mim. Se for necessário pedir perdão, clame mesmo, peça perdão. Vamos lá, abra a boca, comece a clamar. Solta a tua voz, abra a boca e clame. Quando você está no estádio de futebol, você não clama? Clame aqui também. Quando você está brigando com os seus pais, você não grita? Grite aqui também, abra a boca e clame. Clame agora. Rompa toda barreira de incredulidade em relação ao dom que Deus te deu. Comece a clamar. Espírito Santo, aqui está o teu povo. Comece a reavivar os dons que foram perdidos. Comece a reavivar os dons que foram apagados. Em nome de Jesus, nós clamamos pela manifestação de dons de curar. Comece a entregar dons de curar agora. As tuas mãos estão queimando. Isso não é emoção. É o fogo de Deus tocando as tuas mãos, dizendo
que os dons de curar estão sendo reavivados. Deixa esse fogo pegar o teu corpo inteiro. Receba renovo nos dons de curar agora. Em nome de Jesus, visões, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, receba renovo nos dons de palavra de sabedoria agora, de palavra de conhecimento agora, de visões agora. Receba renovo nos dons de profetizar agora, vai, receba renovo, receba renovo. O fogo de Deus está se acendendo agora. Receba renovo no dom agora. Você que pregava e parou na caminhada, não prega mais. Olha só o que Deus está fazendo aqui. Receba renovo nos dons agora. Receba renovo nos dons. Em nome de Jesus. Mais, Senhor, mais do teu fogo, mais do teu fogo, mais do teu fogo agora. Você que pode, levante suas duas mãos bem alto. Levante suas duas mãos agora. Vamos repetir uma simples oração e não se surpreenda com o que vai acontecer. Com o mais profundo dos seus pulmões, vamos clamar juntos. Repita comigo assim: fogo de Deus, fogo de Deus, caia sobre a minha vida agora. Receba fogo de Deus. Receba fogo de Deus. Receba fogo de Deus. Receba fogo. Obreiros, tem gente caindo no chão no meio da igreja. Ai! Receba fogo de Deus, 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 fogo. Recebe fogo. Deixa o fogo cair, deixa o fogo cair. Derrama a tua glória. Receba agora renovo de Deus. Espírito Santo, reacenda o dom. Reacenda o dom. Reacenda o dom. Agora. Cheio, 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 cheio.
sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver, então me até tocar o céu. Até tocar o céu, até tocar o céu. Aleluia! Tem irmãos tocados aqui por toda parte. Orebacama na suri caminarabas. Aquele que habita nos escuros do Altíssimo, sombra do Onipotente, descansará direito do Senhor. Ele é meu Deus. O convite está aberto. Você que deseja voltar para Jesus, vem agora. Jesus está renovando um moço que voltou agora para Jesus. Sai! Receba agora. Receba renovo de Deus, fogo de Deus. Fogo de Deus, fogo de Deus. Fogo de Deus agora. Fogo de Deus agora. Fogo de Deus, reacenda o novo. Fogo, fogo, fogo. Não saia de perto do fogo. Exponha seu dom ao fogo. Receba agora. Agora. Agora em nome de Jesus. Fogo. Fogo de Deus.
gente tocada por toda parte. Oh, Oribahana que ama na Soreba. Meu Deus. Deixa queimar. Fogo de Deus, queime agora.